Olá, pessoal! Já estamos em novembro. O céu dessa semana vai descrever os movimentos planetários, mostrando que céu é esse que se apresenta do período de 2 a 8 de novembro. O que temos de especial nesta semana? Aqui vão os highlights. Primeiro, continuamos na fase da lua cheia, com a presença do imprevisível Urano, indicando que as coisas ainda continuam o movimento continua bastante acelerado, né? A coisa deu uma corrida, uma acelerada de uma hora para outra, graças à presença de Urano no mapa da lua cheia, que vai até o dia 8, domingo, quando entramos na lua minguante. Temos também a boa notícia de que Mercúrio volta ao movimento direto, sai da retrogradação, no dia 3, terça-feira. Então, quem estava assim, deixando tudo pronto, em ponto de bala, para realizar e tomar as providências assim que Mercúrio entrasse em movimento direto, já está liberado a partir do dia 3, terça-feira. E temos a sisuda, mal-humorada combinação entre Mercúrio e Saturno, que fica presente, marca praticamente toda semana. Vamos falar bastante sobre esse. Vamos escrever com detalhes essa duplinha aqui que não está se entendendo muito bem, como eu falei, praticamente ao longo de toda a semana. Não posso deixar de mencionar aqui o nosso novo fundo do Céu da Semana, com o destaque para o Livro da Lua 2021, que já está disponível para quem quiser adquirir e que traz informações preciosas, inclusive sobre o que a gente pode esperar de 2021. Vou ler para vocês um trechinho do Livro da Lua de 2021, justamente apontando um dos ciclos mais importantes que vão acontecer, que vai acontecer no céu de 2021. A tão descrita, tão propagada quadratura entre Saturno e Urano. Saturno e Urano, inimigos míticos, se confrontam em 2021. Saturno, o deus do tempo, da conservação de suas construções, do controle, do limite e fronteiras, resiste às investidas de Urano, o deus da liberdade, individualidade e da aversão à supervisão e cerceamento. Vamos ver quem ganha essa batalha. Dia 2, segunda-feira, já bem à noite, finalizando o feriadão, temos a graça do encontro entre Lua e Vênus. É sempre muito positivo quando esses dois planetas que representam vínculo, memória, intimidade e afetividade se encontram. Como se trata de um feriado de finados, o que a gente pode pensar é que nós lembraremos com saudades, sim, mas com as melhores recordações possíveis, os momentos imperdíveis, inesquecíveis que vivemos com aqueles que já se foram, mas também um momento excepcional para a gente se aninhar, se aconchegar, trazer bem para perto aqueles que amamos, não deixar passar banalmente as possibilidades de encontro de novo com aquilo e com aqueles que nos fazem bem e nos acariciam a alma. Uma boa noite. A boa notícia é dia 3, terça-feira, Mercúrio volta ao seu movimento direto e termina as suas travessuras, as atrapalhações ligadas principalmente à parte de equipamento, sistemas, aparelhos, site que sai do ar e mais ainda, principalmente, aquela história de decisões que ficam mudando, opiniões que ficam mudando, pensamentos que andam para frente e andam para trás, pesquisas que ora apontam a preferência numa direção, ora aparece um candidato que sobe nas preferências. Esse zigue-zague, esse vai e vem é típico de Mercúrio retrógrado, que justamente a partir do dia 3
de novembro, dia inclusive das eleições americanas, né, nos Estados Unidos, ele fica direto. Então, a gente pode pensar que a partir daí, o que for decidido, pensado, resolvido, passa a ter uma linha direta e não mais, como eu falei, esse vai e vem, volta e vai. Na quarta-feira, logo na parte da manhã, nós temos uma linda, uma ótima assinatura astrológica entre Lua e Gêmeos e seu dispositor ou regente Mercúrio em Libra. Um excelente momento para se lançar produtos, divulgar serviços, fazer lives, porque se alcança um número maior de pessoas com uma boa comunicação, uma boa divulgação. O comércio sempre é favorecido também sob essa dupla, e temos também possibilidade de fazer lançamentos de livro online, virtual, como está sendo hoje a maior parte dos eventos. Mas, de qualquer maneira, essa coisa de agregação de público e audiência é bastante ampliada sob essa combinação. No plano mais pessoal, se você tem assim, um assunto meio saia justa, um papo delicado, você estava esperando a hora melhor, o ambiente melhor, as melhores palavras, de ter uma conversa assim difícil, ou mandar uma mensagem um pouco mais, que exige um pouco mais de habilidade, esse é o momento certíssimo. A gente encontra as palavras certas e os ouvidos abertos. A gente toca e sensibiliza e atinge, afeta a mente do outro com mais facilidade. Também diálogos, conversas fluidas, fluentes, vamos dizer, delicadas, aproximam pessoas que estavam, de alguma maneira, atravessadas com a gente. Uma manhã muito especial. No dia 5, quinta-feira, no final da manhã, nós temos uma boa acomodação, uma boa conversa entre Lua e Urano. É um momento muito bom para a gente despachar, acelerar, agilizar situações que não estavam andando, né? Porque não resolvia. A gente fazia e não resolvia, pois essa combinação dá uma aceleração, dá um toque de caixa para que as coisas saiam de cena, ou seja, resolvidas e despachadas. À tarde, nós já temos aqui um mau humor, uma má vontade entre Lua e Vênus. Aqui na parte da tarde é tipicamente um momento que dá preguiça, dá falta de motivação para fazer as coisas, ou que tomam muito esforço, ou que nos desagradam. A gente não gosta daquilo. É muito penoso fazer aquela determinada tarefa ou atividade, um encontro. Então, a gente rifa esse tipo, né, essa natureza de atividade e se dedica minimamente àquelas que a gente tem mais prazer e mais conforto em realizar. A gente merece essa facilidade de, depois de tanto tempo de privações e cerceamentos e notícias ruins. No final do dia, à noite já, o encontro entre Lua e Sol. Sempre esse ciclo sempre favorece a harmonia, o encontro entre os pares. Então, se você está em algum relacionamento relacionamento afetivo ou relacionamento interpessoal de qualquer natureza, que você perceba que a coisa está se desandando ou está indo mais para um lado de um do que para o lado do outro, pega aqui, se concentra nessa história e a gente consegue com muito mais facilidade encaixar as partes e produzir um resultado bastante harmônico. Olá, pessoal! Inscreva-se no meu canal, tem sempre conteúdo novo e de muita qualidade. E não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e não perder todas as novidades. Na sexta-feira, dia 6, nós temos o mencionado lá no spoiler, mau encontro entre Mercúrio e Saturno. Aqui nessa sexta-feira estamos falando do grau exato, mas na realidade essa duplinha está agarrada desde domingo, dia 1º, e seus efeitos só se dissipam realmente a partir de segunda-feira, dia 9. O que ocasiona, gera esse mau encontro, como eu falei, entre Mercúrio e Saturno? Basicamente é o seguinte: há uma tendência a se
ler as coisas, ler os fatos, interpretar as situações de uma maneira pessimista. Às vezes, a gente nem tem a confirmação do dado, nem tem a confirmação do fato, e a nossa mente corre para construir castelos de negatividade, e a gente corre para os braços dos sentimentos e das sensações de dificuldade, opressão, falta de perspectiva e pessimismo. Essa costuma ser a tradução desse ciclo na vida da gente. É claro que existem efetivamente fatos difíceis. É uma sinalização de notícias mais menos positivas, né? Ou divulgação de dados, índices que nos fazem perder um pouco o fôlego e a esperança. Mas há também essa predisposição no ar de tender a se divulgar dados e informações e desenvolver conversas entre cada um de nós com os nossos colegas, de maneira a reclamar, a dar ênfase às situações e os resultados que não são tão auspiciosos, como se a gente focasse, né? Tivesse uma seleção, né? E ligasse o nosso radar numa frequência que só atrai notícia ruim ou interpretação ruim das notícias. O comércio tende a dar uma recuada sobre esse ciclo e podemos efetivamente temos publicação de notícias, divulgação de notícias que mostram índices menos auspiciosos, menos esperançosos em relação à economia, à saúde, à política. Esses índices podem indicar que não houve avanço daquilo que a gente gostaria que avançasse. Pode ser, por exemplo, um indicador que ainda há necessidade de cautela, reserva, margem de segurança para esses assuntos que envolvem saúde, política, economia. Se a gente pensar em termos de países que estão vivendo uma segunda onda forte, acelerada do Covid, essa marca de Mercúrio quadrado Saturno é um forte sinalizador de medidas bem rígidas, bem severas em relação a confinamento, fechamento de bares, restaurantes, de redução da mobilidade das fronteiras, entre as fronteiras, mobilidade das pessoas. Isso é um sinalizador de que há uma redução de movimento, né? Ou um controle maior dos espaços comerciais, como eu falei, dos bares, restaurantes, etc. Isso principalmente para os países que entraram estão vivendo de uma maneira mais intensa a segunda onda do Covid, que, aliás, estava previsto, alardeado, divulgado pelos astrólogos, que desde o início do ano falavam que outubro seria uma data bem crítica em relação à pandemia, inclusive, como a gente mencionou algumas vezes, com uma replicação, né, ou volta à segunda onda do vírus, do Covid. Mas também esse Mercúrio-Saturno também pode estar associado, inclusive, ao resultado das eleições americanas. Há também uma possibilidade de haver um retardamento, uma demora na contagem dos votos nas eleições americanas, inclusive com aquela suspeita que já se tem de que pode haver contestação dos resultados. Isso também seria um efeito bem plausível, bem possível dessa dupla Mercúrio e Saturno, que costuma não dar agilidade aos dados e às informações, ok? E temos ainda mais um agravante em relação a esse ciclo, que é o pior momento para a gente debater uma ideia, expor em votação uma resolução, seja no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara, seja no Supremo Tribunal, na Corte, que for, porque essa é uma dupla que funciona assim. A cada ideia exposta, ou proposta, ou pensamento explicitado, encontra-se uma resistência, um muro, um bloqueio
que não aceita, o que tem uma certa rigidez em relação a certas propostas, certos pensamentos. Então, nem no plano pessoal, ficar marcando reuniões de condomínio, reunião de assembleia de condomínio, reuniões de trabalho, reunião com cliente, nem no plano coletivo, marcar audiências e reuniões, de novo, como eu falei, no Congresso, na Câmara, etc. Isso não é uma indicação de consenso nem de fluidez em relação aos pensamentos e propostas que estão sendo apresentadas. Sábado, dia 7, a Lua entra no signo de Leão. É uma excelente Lua para fim de semana, combina com o fim de semana. E vai até segunda-feira de manhã. A Lua em Leão, ela tem uma coisa assim de nos incentivar, estimular a nos dedicar a prazer, a lazer, a entretenimento, aquilo que a gente adora fazer. Então, selecione a dedo a atividade, a situação que mais lhe proporcione prazer. Aquela que você diz assim, adoro. Elenque as suas favoritas e se dê esse mimo. E principalmente, lembre assim, aquilo que a gente ama fazer, ou situações que a gente ama estar ou adora estar, não devem ser tratadas com banalidade, como se fosse uma coisa comum e a mais. A gente deve ritualizar aquela situação e dar um caráter, revestir aquela situação, aquele momento, de um caráter muito especial, porque aquilo que nos dá prazer, contentamento, enche o nosso coração e a nossa alma de alegria. E isso não é banal. No dia 8, domingo, entra a lua minguante, a fase da lua minguante, que vai até a próxima lua nova, no dia 15 de novembro, inclusive dia das eleições aqui no Brasil. Então, a lua minguante, ela sempre representa uma trégua, uma desaceleração, inclusive dessa lua cheia que estava, como a gente mencionou aqui, com Urano na ponta, então uma coisa assim um pouco frenética, muito acelerada, que já com a entrada da lua minguante, a gente vive um processo de uma curva descendente. Então não é momento de a gente almejar algo assim estonteante, grandioso, explosivo, fora da curva, né? Porque não vai rolar. Então, a gente sempre baixa as expectativas aqui em relação ao que a gente espera que aconteça nessa fase da lua minguante. Por outro lado, ela é muito interessante porque é como se fosse assim, uma desaceleração de um maratonista, né? Alguém que estava numa corrida, né? Concorrendo, né? Disputando uma maratona e começa a desacelerar o passo, justamente para ganhar fôlego, para retomar o impulso, aí no caso, na lua nova. Temos um fator também interessante aqui na lua minguante, que é sempre mais fácil reduzir desgastes, crises até de relacionamento, e reduzir despesas, começar a reduzir o peso, para quem precisa perder alguns quilinhos, se desfazer de hábitos nocivos ou de algo que não esteja valendo a pena na vida da gente. É até mais fácil finalizar relacionamentos que a gente chegou à conclusão que já estava na hora de fechar o ciclo. Uma informação interessante relacionamentos iniciados numa fase da lua minguante, ele transforma profundamente as pessoas envolvidas naquele relacionamento. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Não deixem de consultar o Livro da Lua 2021. Não faça nada sem consultar. Eu vejo vocês na próxima semana. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tchau.